Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia. Eu sou a Georgiane, tá? E me chamam de Jojoca, de Jojoba, de Jojomolete, e me chamam de muitas coisas, né? Mas o meu nome é Georgiane. Eu tenho 33 anos, né? Sou esposa do Júnior, sou socióloga e atuo na docência, né? Sou professora de sociologia e atualmente coordeno o Ministério da Promoção Humana, né? No Estado. E assim, a gente rezando, a gente pensando nesse momento, né? A nossa trajetória dentro do MUR, eu comecei, né? O MUR acontecia lá no Federal, no Bloco A, o Bloco de Ciências Sociais. Eu falo que Deus é muito bom, porque eu vou no Bloco de Ciências Sociais, né? Para ele me pegar mesmo. E aí comecei a participar do Gol do Maratá. E a minha história começou ali, lá na sala 5 do Bloco A da UFPA. Né? Fui o Danilo ele já era do Gol naquele tempo. A gente acha que o Danilo não, o Danilo que me convidou para ir pro Gol. Numa sexta-feira eu estava de bobeira na beira do rio. O Danilo queria o violão que a gente estava usando e falou: eu preciso do violão de vocês ali, vocês não querem ir também? E foi eu e um grupo de amigos meus. Nessa caminhada eu fui acolhida nesse grupo de oração, no meu primeiro grupo de oração, eu fui acolhida pelo Luiz. O Luiz que estava na acolhida junto com o Nilo, e ali eu senti a diferença. Falei: opa, aqui o negócio é diferente. E participei do PUC, né? E o PUC para mim foi um momento decisivo na minha caminhada. Eu nem lembro qual foi o número do PUC. Eu sei que foi no PUC antes do Laranja. E aí, o PUC para mim foi um ponto decisivo, que eu falei: não, o meu lugar é aqui, o meu lugar eu vou seguir. Fui coordenadora do Bom Maranatá. Logo quando ele passou para a reitoria, eu coordenei o Bom Maranatá por um tempo. Depois assumi a coordenação arquidiocesana do Ministério. Né? Então, o MUR ele me ensinou muitas coisas. Né? Até ministrar oração, o Luiz me ensinava. Bora, Jojoca, canta aí, eu vou te ensinar a ministrar letras de música. O Luiz que foi meu professor, né? De ministrar letras de música. A gente andava pelos corredores da UFPA brincando de conduzir oração. Né? Então, a minha escola dentro do MUR era o CDPO. Esse aí foi o ENU. Tá bom. A gente dividiu nosso tempo 5 minutos. Então, às vezes, a gente vai, né, vocês vão ver. E, falando já um pouco da nossa caminhada, a gente dividiu esse momento na nossa apresentação, né, falar um pouquinho da nossa história dentro do MUR. Depois, a nossa caminhada para o discernimento vocacional. Né? Então, quando eu entrei no MUR, eu pensava em muitas coisas, menos em casar e construir uma família. Né? E para mim, na minha cabeça, isso não existia. Tem pessoas que têm um sonho, né, de construir uma família, e eu não tinha isso. Né? Eu queria fazer outras coisas, ser uma profissional e tudo, mas essa ideia de família para mim era algo muito longe, muito distante. Né? Porque eu venho de uma família de pais separados e tudo, onde a minha mãe sempre me ensinou que eu tenho que batalhar para ter o meu dinheiro, nunca depender de homem nenhum. Então, a minha criação foi assim. Então, para mim, eu não tinha esse sonho, casar, ser dona de casa, né? Cuidar de filho, isso aqui. Eu não tinha isso. E a partir da minha experiência na igreja, né, Deus foi trabalhando isso em mim. Deus foi me tornando mais, né, assim, colocando esse desejo.
casar. Então, na época que o Júnior apareceu no bolo, eu namorava com uma outra pessoa do ministério. E depois de um cookie, eu sou muito marcada pelos cookies, né? Depois de um cookie, essa pessoa terminou comigo e eu fiquei arrasada. Eu não queria ir mais pro bolo porque eu ia ter que encontrar a cara da pessoa lá, né? E isso, a gente vai amadurecendo e eu não queria encontrar ele. E aí eu falei, ai, vou embora. Aí eu apareci para salvar. Né? Então eu fiquei muito arrasada com o término desse namoro. E aí o Júnior foi se aproximando, né? Foi aproximando. E teve um cookie, a gente sempre brincava que o cookie ele acontecia na época de greve, né? Toda vez que tinha um cookie, tinha uma greve de ônibus. E nesse cookie era o cookie verdinho, né? Coisa verdinha, eu acho que era o sexto cookie. Nesse cookie, o Júnior falou, não, a gente vai andando, vamos andar. Nós andamos da Cesupa ali na José Malcher até a Cesupa da Almirante Barroso. Né? A gente foi andando e haja conversa e tudo, aí ouvindo todas as minhas lamúrias do namoro que não deu certo. E aí, nós fomos nos aproximando. Né? Nos aproximando, a gente ficou amigos. E uma amizade assim em Deus mesmo, que a gente se encontrava para fazer arte divina lá na beira do rio, né? Nós íamos à missa juntos, ele virou meu confidente. Eu lembro que eu estava de olho no menino lá do bloco, eu conversava com ele sobre isso. Então foi algo natural, né? Aí agora ele vai. Bom dia, gente. Bom dia. Como é que me apresentou? Sou Júnior, sou biólogo, formado pela Universidade Federal do Pará, atuo também na área da docência, sou professor da Escola Mato Celeste, da Rede Mato Celeste. E foi muito bom. Eu não sabia que o Luiz iria pregar antes do nosso testemunho, então o Luiz focou um pouco aquilo que eu vivi dentro do ministério. Então eu entrei na universidade em 2002, foi um ano onde teve uma greve muito longa na Federal, e aí eu passei um tempo maior estudando por isso, né, antes de fazer a prova do vestibular, ela foi adiada. E aí em 2012 eu entrei, mas eu só fui conhecer o Ministério da Universidade Renovada quase no final da minha graduação, lá em 2005, final de 2005 para 2006, onde eu já me preparava para defender o meu TCC. Só que aí as meninas, né, a Gleiciane, a Milene e a Marcinha, elas conheceram o Ministério antes, participaram desses ENU e me foram na minha casa com o pretexto de comer a comida da minha mãe, né? Então eles tiveram convidado, hoje já foi nesse dia, e me convidaram para ir numa igreja lá no Conjunto Maguari, onde o Luiz ia pregar sobre o amor de Deus, pregou sobre o amor de Deus. E naquele dia, nesse grupo de oração, eu fiquei meio esmado, né? Meio pateta. Tudo aquilo que estava acontecendo e algo mexia no meu coração e eu não entendi. Quando as pessoas oravam comigo, eu ficava com o olho aberto para saber o que era aquilo, para saber o que estava acontecendo. Mas aí algo já vinha mexendo no meu coração desde o momento da pregação do Luiz, e a partir daí então eu senti essa presença de Jesus na minha vida. Então, no CD, as meninas tinham desejo de abrir um grupo de oração lá no Centro de Biologia. E começamos o grupo de oração e elas jogaram para ele tomar conta desse grupo de oração. Não sabia nada, estava preparando o meu TCC, no ano de preparação do TCC, e eu resolvi aceitar. Às vezes eu ia até só para a sala, né? Não aparecia, nem elas não apareciam, eu deixava de desafogar. Nem elas apareceram, eu ia só para a sala e fazia no meio de oração, texto, até que eu resolvi conhecer o Maranatá. Eu ainda não participava do Maranatá e fui para o Maranatá. Chegando lá no Maranatá,
tive uma experiência mais forte ainda, e isso me envolveu completamente. Então foi o meu início dentro do Ministério Universidade Renovada. Mais tarde, o Senhor tinha algo mais forte para mim, então me apresentou as pessoas que iriam me conduzir na firmeza da fé católica. Então, participamos a primeira foto lá foi a primeira participação no Enu, que foi lá em Palmas, cidade quente só, né? Mas foi em Palmas, nós já estávamos, a gente já tinha começado a namorar, né, em 2008, foi 2008, foi 2008. Isso, 2008. Então, como a Georgette falou, ela estava nessa angústia, né? Eu tinha que aparecer para salvar a vida dela, porque senão ela ia se perder. Ela já tinha até ido para Teresina, passar um tempo lá tentando fugir de tudo isso. Né? Eu ainda não conhecia, mas ela foi se esconder em Teresina. Então, quando ela voltou, foi que nós nos conhecemos. E a adolescente está a brincar comigo, né? Tu não teve continuidade no grupo de oração dentro do Centro de Biologia, porque já estava de olho nela lá no Maranatá. Eu disse, não estava de olho. Eu fui porque não deu certo aqui e eu queria continuar essa experiência. E continuamos lá no Maranatá. E aí depois veio a oportunidade de eu coordenar o Ministério da Universidade Renovada a nível de Estado. Foi uma experiência muito boa, que depois dessa coordenação eu fui enviado para trabalho lá em Bragança. E nós iniciamos o grupo de oração na Universidade Federal de Bragança. A Marcinha também foi para trabalho, e nós juntos lá, nós chamamos a liderança ali da renovação e queríamos apresentar o sonho também lá em Bragança. E apresentamos o sonho para os universitários abraçarem, e o grupo de oração ainda hoje é uma bênção lá em Bragança. Então, depois de sair da coordenação, me formei, segui, fez aniversário e segui dentro do Ministério da Universidade Renovada, porque eu voltei para a universidade para trabalhar com pesquisa e iniciamos o GPP, né? Nós demos início ao GPP aqui em Belém, e desde então foi essa graça maravilhosa, né? De continuar firme como católico devido a essa experiência do Ministério Universitário Renovado dentro da universidade. Talvez se não fosse essa experiência, né, Luz? Talvez se não fosse essa experiência nossa dentro da universidade, a gente seria uma outra pessoa. Talvez poderia até ter filho, mas sem viver essa graça da família, né? Fazer filho e deixar por aí. Mas agregou o Espírito Santo, esse batismo do Espírito Santo agregou a formação da nossa família, que é agora a segunda etapa do nosso testemunho, né? Essa aproximação, a Georgette me intimando para casar com ela, que me pediu casamento, não foi ela. A gente estava numa praça, né? Mas ela vai iniciar isso. Gente, olha, eu e o Júlio, a gente não é muito bom de datas, né? Tem de casal que tem data, a gente não é muito bom nisso, não. Né? E a gente se dá bem, eu acho que até por isso, que um cobra o outro por lembrar datas. Né? Então, no processo de seguimento, né, para o casamento, como eu falava, eu não tinha esse sonho, comecei a namorar, a gente terminou, terminei com o outro, foi em maio, depois do culto, e a gente terminou. Esse outro é muito amigo nosso. Hoje a gente está muito bem. Né? E foi em maio e a gente começou a namorar em dezembro. Né? O outro até olhou assim, mas já estava sofrendo tanto, né? A gente não tinha essa perspectiva, porque às vezes tem pessoas que começam a namorar já sabendo que vai casar com aquela pessoa, né? E não sei o quê. A gente não, eu comecei a namorar para curar uma dor de cotovelo, né? E então, eu comecei a namorar e a gente não tinha essa perspectiva de casamento, né? A gente queria namorar, a gente queria estar
foi algo que foi muito natural. Só que nesse processo, né, no namoro, eu me afastei do ministério, eu passei por um momento de doença, né, eu tive depressão, síndrome do pânico, e era a época que eu estava coordenando o ministério a nível arquidiocesano. E o Júnior morava em Bragança nessa época, e eu me afastei. E passei um tempo afastada do MUR, e porque a psiquiatra lá falou que eu tinha que me afastar de todas as tarefas e cuidar de mim, né? E aí me afastei. E quando eu comecei a respirar, o São Kleber, ele pagou a minha passagem para ir para o encontro em Manaus. Né? Eu não queria ir, porque depois que passou eu não tinha cara para voltar, assim, sabe? Eu vou começar tudo de novo e tudo. E o São Kleber falou, não, Jota, eu vou pagar a passagem, tu vai sim. E eu fui pro Eru, é Eru, né? O nome é o Eru, que foi em Manaus, o encontro regional do MU e do MJ. Foi lá em Manaus e eu fui, e lá em Manaus eu tive uma experiência muito marcante da ação de Deus. E aí eu conheci o Salomão, que hoje é o nosso coordenador estadual. E o Salomão falou, José, vai lá na casa de missão, vai lá no Marajó, conhecer a realidade do Marajó. Tu és professora, vai lá, vai trabalhar no Anjo da Guarda. E eu peguei, fui para o Marajó. Passei 15 dias no Marajó, numa missão com o Ribeirinho. Depois voltei para Belém, voltei de novo para o Marajó, fiquei mais 15 dias e fiquei apaixonada pela missão. E aí eu falei para o Júnior, a gente chegou a conversar sobre isso, não foi, Júnior? E eu falei para o Júnior, eu vou embora, eu vou virar missionário. Né? E o Júnior ficou assim, o Júnior falou, tá bom, pode ir, que eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Né? Então eu sempre falei, olha, mas eu não sei se eu volto. Né? Eu queria ir seguir essa vida. Aí o Júnior, não, a gente termina, eu fico aqui. Só que ele nunca deu para trás, ele sempre me apoiou. Ele falou, se essa é a tua decisão, se você acha que esse é o teu chamado, vá. Né? E eu, pronto, eu vou. Aí, só que aí no processo, para ser missionário da renovação, né, tem que participar da escola de liderança, tudinho. E eu comecei a me preparar para participar mesmo, para virar uma missionária. Fui para a escola de formação e tudo. E aí, fiquei aguardando o convite do Salomão. E o Salomão não me convidava, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou casar. Eu vou casar ou vou virar missionária, né? E é um tempo assim, foi um tempo, nesse tempo eu morava com o Douglas, a Márcia, né, e a Graciane, nós dividíamos um apartamento. E esse tempo para mim foi um tempo muito sofrido, assim, sabe? Não porque eu morava com o Douglas. Não porque eu morava com o Douglas, mas que foi um momento que eu estava em discernimento vocacional. E aí eu rezava, e Deus não falava nada, e as pessoas rezavam por mim, ninguém falava nada. E eu virei para o Júnior, bora casar. Nós estávamos noivos, né? E eu falei, bora casar. Como, José, a gente vai casar? Nós dois juntos não ganhávamos um salário mínimo. Eu falei, não, bora casar. Bora ver uma data, dia 27 de abril de 2013. Vamos casar. 27 de abril de 2013. 13? É 14? Ai, 14. Tá, vamos casar. E aí, marcamos a data do casamento, assim. E o Salomão, 2 dias depois, ele me liga. Vem pra missão. E eu falei, não. Eu já marquei a data do meu casamento e eu vou casar. Jojo, não pode ir pra missão. Não. Eu já marquei e eu vou casar. E aí, começamos o preparo
E aí um dá isso, um dá aquilo, e eu dou a geladeira, eu dou o fogão, eu dou não sei o que, e a gente foi ganhando. E o casamento foi aproximando e nada. Casamos em abril, em março, o Júnior começou a trabalhar no cursinho, foi chamado para trabalhar no cursinho, aí a renda aumentou um pouquinho, né? E a gente, dia 27 de abril, foi o nosso sim, né? E esse momento de discernimento vocacional, depois o Júnior vai falar que para ele foi algo bem natural, né? Ele não passou por nenhuma crise de vocação, mas eu passei. E ontem a gente conversava sobre isso, eu falava assim, olha, às vezes, né, para você ter a certeza da sua vocação, você vai dar um passo no escuro. Porque era um momento que eu rezava e Deus não falava nada, ninguém falava nada para mim, né? E eu falei, não, é isso, é por aqui. E eu disse o meu sim. E nesse meu sim, era muito a passagem do, né, deixa tudo, vem e segue. Eu tinha muito isso, eu vou deixar tudo aqui e vou ser missionária, eu vou lá para o Marajó. Depois de um tempo de casada, depois já com o Bento, eu grávida do Bento, numa missa, foi essa a passagem do Evangelho. E Deus ali naquele momento, eu senti Deus falando comigo que, olha, esse foi o eu deixar tudo. Para eu constituir uma família, foi necessário eu deixar tudo. Deixar aqueles projetos pessoais que eu tinha, aquele sonho de ser uma mulher independente. Ali eu deixei o meu tudo. Né? Quando eu disse sim ao matrimônio, foi eu deixar a Georgiele, Vera, tudo que me prendia para seguir o chamado de Deus. E naquele dia, naquela missa, para mim tudo ficou muito claro. Aí, Georgiele, tu casou, eu não tinha certeza. Não, eu casei sabendo que eu estava indo no caminho de Deus. Mas sabe quando tu sente Deus falando, confirmando, olha, minha filha, tá, é esse. Né? E hoje sou muito feliz por essa minha vocação, por ter dado sim a Deus e por Ele fazer as coisas acontecerem na nossa vida de uma maneira tão natural, tão simples. Né? Então, agora o Júnior vai falar. Pois é, aí ela sofreu nessa escolha e, na verdade, ela disse que eu não intervi, mas eu briguei só por Jesus por causa disso. Né? Me deste ela, fez eu tirar ela daquele sofrimento todo que ela queria se perder lá em Teresina, agora eu quero levar ela. Então eu briguei e disse, não, eu quero ficar com ela, vai escolher outra. Tem tantos aí querendo ser missionária, escolhe outra, agora eu quero ela para mim, né? Mas aí ele dizia, não, mas vai, mas para ela dizia, vai, para Jesus dizia, é mentira, vou deixar ela aqui. Só que nessa escolha, né, da gente, no início do nosso namoro, eu falei para ela, que se não fosse ela, ia ser empregada do vizinho, que estava dando bola para mim, morar em frente à minha casa. Só que ia ser, com ela ia ser mais a razão, né? E com a Jogélia era emoção, razão, né? E era mesmo para eu ficar com ela, porque eu não queria mais a vida que eu levava, como o Luiz falava aqui, né, antes da gente ter essa experiência, viver aquela vida mudando. Então foi a oportunidade que eu tive para fazer um relacionamento e um casamento diferente do que foi dos meus pais, né? Meus pais se separaram e eu queria fazer algo que valesse a pena, que pudesse ser um pouco diferente. Eu sei que meus pais se amavam, mas eles tiveram, né, eu era muito criança quando eles se separaram, mas eu queria fazer algo diferente, eu queria arrumar alguém para casar e viver para sempre, assim como manda o mandamento de Deus. E nesse encontrar, da gente se conhecer, namorar, o início do namoro e a preparação do noivado, como ela falou, foram muitas
barreiras, né, que vieram surgindo para intervir essa união. Mas a gente foi, né, perseguindo essa nossa vontade. Realmente eu não tinha ideia de vocação, matrimônio, ou vocação, missão, ela tinha mais isso. Eu queria realmente casar mesmo, casar e ter filho, ter uma família. O Bento é o primeiro dos 5 que a gente quer fazer, né? Então, como Deus ele providenciou até hoje, ele vai providenciar mais ainda. E nós, antes da gente casar, nós tivemos uma preparação com o Padre João. E a preparação com o Padre João foi o início da minha aceitação dessa vocação matrimonial mesmo. Então, como o Padre João ele conseguiu abrir a minha mente para entender o que é realmente o matrimônio, o que é esse estar com alguém para o resto da vida. Então, toda essa preparação, nós tivemos esse acompanhamento com ele, fez com que a gente nos aceitasse mais. Se vocês pudessem conviver com a gente uma semana, vocês iam ver como nós somos diferentes, muito diferentes. Né? Esse negócio de se completar, né? Como é que fala? Cara, metade? Não, a gente é muito diferente, né? A gente pensa diferente. Para preparar, quando a gente tem que preparar uma pregação junto, é uma briga. A gente reza, pede o batismo, a gente sente, né, as emoções na hora de preparar. Eu tenho que bater, mas eu quero falar disso aqui. E então, nós temos um pensamento diferente, né? Talvez isso nos agrega mais nós dois. Mas a questão do matrimônio, ela foi natural realmente na minha vida. Eu não queria essa questão da vocação. Tem esse negócio de vocação. O homem tem que chegar e casar com a mulher e viver uma família. Negócio de vocação de lei. Eu não tinha essa noção, né? Mas aí depois, quando nós tivemos a preparação do Padre João, eu percebi que a vocação do matrimônio, ela é uma vocação dada para Deus para que nós possamos continuar a missão que Ele nos deu. Então, quando nós passamos na universidade, nosso tempo, e nós vimos que no casamento, a gente casou depois de um beijo, o Bento apareceu, depois foi 3 meses. Depois de 3 meses, surgiu o Bento, e aí nós tivemos a noção de que a nossa missão agora seria ser ótimos pais por dentro. E aí nós deixamos um pouco de lado a missão, né, para cuidar do bem. Mas durante a gravidez ainda era secretária da arquidiocese e ela ainda saía, ficava em casa fazendo comida. Né, para quando ela chegasse, ela comia, só todo 4 meses de gravidez ela tinha comida. E aí nós vamos falar, para terminar esse momento, sobre o nosso patrimônio, né? A relação de 2 pessoas. Porque eu passei muito tempo, né? Eu dizia que eu não queria sair debaixo da saia da minha mãe. Para a gente dormir na mesma cama, eu dormia bem longe dela. Que era necessário, eu não tinha esse costume de dormir com alguém, eu dormia só na casa da minha mãe, né? E aí a gente tem que dividir agora uma cama, eu mexo só, enfim. Mas a gente tem uma relação boa. E, assim, né, para finalizar, que às vezes a gente coloca muitos obstáculos para seguir os chamados de Deus. Né? Às vezes, dentro da universidade, com a nossa vivência no MU, a gente vai colocando obstáculos, né? Não dá agora, não dá por isso, não dá por aquilo outro, né? Não, eu tenho que me formar, eu tenho que ser concursado, eu tenho que construir, eu tenho que deixar minha mãe bem para depois ir para o seminário, né? A gente sente um chamado no nosso íntimo, mas a gente vai colocando algumas barreiras, alguns obstáculos. É diferente, né? Tem pessoas que têm um projeto de vida já todo estruturado,
a gente é muito assim, né? Nessa época de universidade, a gente estrutura tudo muito na nossa cabeça, né? Isso. E aí, às vezes, a gente vai deixando a nossa vocação de lado, né? Independente de qual seja a vocação, a gente vai colocando de lado. E a gente fala que no nosso matrimônio, sim, foi a certeza que a gente estava na vontade de Deus, foi a providência dele na nossa vida, né? Eu falava do casamento, que a gente não tinha nada, hoje a gente tem a nossa casa, né? Tem o nosso filho, a gente ganha melhor, então tudo é providência de Deus. Então, só que para isso acontecer foi necessário Deus mexer nas nossas estruturas, nos nossos sonhos, nos nossos planejamentos, né? A gente deu uma abertura para Deus e na nossa simplicidade, na nossa ignorância até sobre a vocação, Deus foi trabalhando, né? E hoje a gente fala com muito gosto que vale a pena sim, vale a pena deixar Deus quebrar as nossas estruturas, entendeu? Vale a pena deixar Deus mover ali o que Ele quer, né? A Loli, eu não sei se a Loli já esteve aqui com vocês ou vai estar, ela não vai poder participar. A Lorena Limão, a Loli, pra gente, né, ela teve uma experiência numa comunidade de vida. Ela acabou e foi para experiência lá na comunidade de Bonerges, em Minas, né? Então, enquanto ela voltou dessa experiência, ela fez a prova do mestrado e passou, né? Então eu ficava pensando, olha só, aceitar o chamado de Deus é confiar, e tudo mais Ele vai providenciar, assim como Ele providenciou na nossa vida e providencia. Eu e o Júnior, nós éramos de missão, né? Nós éramos de missão e no nosso preparação para o casamento, eu falava para o Padre João, mas eu quero missão, eu quero casar, mas eu tenho sede de missão. E o Padre João falou, que ótimo, você não precisa mudar isso. Eu falo, mas o Júnior ele é mais pé no chão, ele é mais em casa, e eu não nada disso aí. E o Padre João falava, que maravilha. Hoje eu tenho a missão do Estado, eu viajo, eu vou formar, e o Júnior está dentro de casa cuidando do Bento. E o pessoal fala, olha, isso é loucura, como é que tu sai da tua casa, deixa teu filho? Eu falei, meu filho, ele está com o pai dele. A melhor pessoa para cuidar do meu filho é o pai dele. E o Júnior fica com o Bento, eu viajo, prego, formo. E a melhor coisa, gente, antigamente eu falava assim, né? Ai, quando eu estou no retiro, é tão bom estar no retiro, né? A gente faz o encontro, eu quero ficar aqui nesse encontro, porque eu não tinha essa vontade de voltar para minha casa, na época que eu era estudante, né? E hoje em dia, eu tenho a alegria de ir para a missão, mas a minha maior riqueza é eu chegar em casa, encontrar meu esposo e meu filho. Eu falo, vale a pena se doar. Viver a vocação do matrimônio, você não vai deixar de fazer aquilo que Deus te chama, né? Porque eu falo, a sede de missão que eu tinha de ir para o Marajó, eu tenho uma missão hoje aqui, né? Tenho uma missão como família, e como é bonito, né? Como é lindo esse testemunho da mulher sair. Esse é o meu tempo, né, de estar na missão, e é o tempo dele estar em casa, cuidando do Bento. E eu chego, a casa está arrumada, tem comida feita. Né? E eu chego e está tudo em ordem. Tudo certo a ordem. Né? Mas eu sei que vai chegar o tempo que eu que vou ter que ficar em casa, quando eu engravidar de novo, tem
E hoje em dia, e hoje nós podemos ir para a missão juntos também. Né? Então a graça é maravilha. E a passagem que o Luiz leu na pregação dele, né, é uma passagem que sempre eu deixei me conduzir dentro do Ministério da Universidade de Renovada. Cumprir vossa tarefa antes que o tempo passe. E no devido tempo Ele nos dará a recompensa. E nós podemos dizer para vocês, nós estamos vendo a recompensa que Deus está nos dando, porque nós fomos fiéis aí dentro desse tempo. 4 anos e meio dentro da universidade, e nós conseguimos ver na nossa vida e no Ministério de Universidades Renovadas também. Quando a gente vê o rostinho de vocês, que são pessoas desconhecidas, né, entre aspas, mas saber que toda a nossa entrega valeu a pena, né, Luiz? Quando eu entrei, o Luiz já estava, mas a gente viveu um bom tempo dentro do ministério juntos, mas a gente pode dizer, valeu a pena, realmente. E Deus tem cumprido com a promessa dele, porque nós cumprimos com a missão dentro da universidade. E não para, né? Luiz, não para. Mesmo fora do Ministério de Universidades Renovadas, aonde nós vamos, nós nos apresentamos como o nosso início dentro da renovação, Ministério de Universidades Renovadas. Isso é uma glória na nossa vida. Nós damos graças a Deus todos os momentos, nas dificuldades, nas alegrias, nós compartilhamos com Ele isso. Hoje nós estamos na frente de um grupo de oração lá no condomínio onde nós moramos. Eu não sei se no Brasil existe essa experiência, mas aqui no Pará é a primeira experiência de ter um grupo de oração dentro do condomínio onde todos querem se fechar. Nós levamos esse amor de Deus para que possa abrir o coração deles. Rapidinho, assim que eu vou. Mas esse negócio, né, do grupo de oração do condomínio, o padre que falou assim pra gente: eu sei como é, né, Jogélia? As pessoas não vêm, não sei o quê. Eu falei, padre, isso não desanima, gente, porque a gente foi do mundo. Grupo de oração 1 e 2, quando a gente estava lá. Então, o que é isso, né, no condomínio? E também falar para vocês assim, que essa passagem, essa palavra, ela tem que nos nortear sempre, né? Quando estivermos dentro da universidade. O Luiz pediu a música, a gente gostaria de escutar mais uma vez, de tocar, né? E fazer um breve momento de oração com essa música. É uma música que eu me emociono muito. Eu era conhecido dentro do Ministério Cultural, que não chora, não sei o quê. Então eu me seguro bastante, porque realmente essa música ela é tudo, né, na nossa vida, é uma profecia para nós, a certeza de darmos continuidade nesse sonho. E na escola onde eu trabalho, quando se pensa em missa, que é uma escola dita católica, mas não é assim, de católico de todo ano na missa do Galo, né? Mas quando lá na escola tem um evento mesmo religioso, chama o jogo, porque eles olham para nós e veem isso, a presença de Deus. Hoje já tem o Alan, que é de grupo de oração, trabalha na escola, o Valdinei, que é de grupo de oração, que trabalha na escola. Então, a renovação carismática católica está lá no Mar Celeste, né, em peso. O Valdinei, você, gordinho, peso. O Alan está chegando aqui. E sempre somos nós, né? Nós somos vistos dessa forma. Então, eu aprendi no ministério, por participar de uma liderança dentro do ministério, aonde nós estivermos, nós vamos ser chamados a estar à frente de algo. E lá na escola não é o contrário. Eu vi a foto que o Luiz postou do grupo de oração lá na escola, né, Luiz? Uma bênção isso, né? 15 minutos de oração toda semana. Uma bênção. A gente sempre quer levar esse amor de Deus.
Então que possamos sonhar, né? E te convido a ficar em pé mais uma vez. Eu não sei qual é o desejo do teu coração, mas o que você pensa depois de você sair da universidade? Que tipo de profissional nós queremos ser? Olha que legal. Que a gente reze com essa vontade de Deus ampliar os nossos sonhos. Porque Deus, Ele amplia. Nós temos um sonho de ver as universidades renovadas, mas Deus, Ele vai ampliando esse sonho. E aí a gente não pensa somente lá na nossa universidade, né? A gente pensa em todos os campos. Então eu convido você a fechar um pouquinho os seus olhos e vai pedindo: Senhor, amplia o meu sonho, amplia esse teu sonho de amor em mim, amplia esse sonho de amor em mim, Senhor, que não
universidade. E lá na frente será cada um de vocês também a testemunhar esse tempo e a testemunhar as recompensas de Deus na vida de vocês. Tá bom? Amém? Isso que a Josiane falou, de que hoje é o Júnior e o Bento, né? Estão aqui testemunhando para a gente. E que no futuro seremos nós, onde quer que a gente esteja, aqui ou por ali, mundo afora. Porque é isso, é o sonho que nos move. E como eu sempre digo, o sonho que não é nosso, mas o sonho que primeiramente Deus sonhou. Amém? O sonho que é para Gabriel ou Maria. Amém, assim seja. A gente vai para o intervalo rapidinho, e daqui a pouco a gente retorna para o ápice, né? O momento mais esperado da Santa Missa. O Senhor estará aqui conosco, já está, né?